Bom dia, mais um dia de café com reflexão. E o nosso tema de hoje, né, dia 9 de janeiro, a segunda semana de janeiro, o tema da semana é cultivando a intimidade com Deus. E, e o de hoje, né, fala sobre a palavra que revela. E a ministrante de hoje é a Juliana, e está com você, minha linda. Amém. Bom dia, meninas. Sejam todas bem-vindas. Vamos iniciar essa terça-feira na presença do Senhor, né? E o tema de hoje, como a Tâmara já mencionou, é cultivando a intimidade com Deus, a palavra que revela. Hoje, muito especial, tá? Já começando aqui com o meu planner do Café com Reflexão, que vem tudo explicadinho, tá? Então, quem já está com o seu já vai acompanhar aqui, bem legal também. E quem ainda não adquiriu, ainda temos as últimas unidades, hein, meninas? Olha que incrível. Ele é lindo. Então, vamos lá. O nosso versículo está em Hebreus 4:12, que diz o seguinte: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nossa, olha o poder da palavra de Deus na nossa vida, né? A gente vai estar falando sobre intimidade, vem o poder da palavra. É como se é mais afiada que uma espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, aqui diz o quanto a palavra de Deus ela é viva, né? E o quanto ela tem de poder sobre a nossa vida. Ela tem um poder de transformação. Ela tem o poder de tocar e curar a nossa vida. A palavra de Deus ela não é só uma palavra escrita em algum lugar. Não, ela é viva. E se você ler, você vai ter transformação na sua vida, né? A palavra de Deus, ela tem o poder de transformação. Se a gente buscar, ela pode mudar o nosso interior, fazer a total transformação no nosso ser, se a gente se abrir a buscar. E assim, né, quando ela fala nessa divisão, né, que ela é capaz de separar até o espírito, então por aqui a gente vai ter noção da profundidade, né? Então a gente tem coisas ruins, negativas dentro da gente, mas isso pode ser alcançado através da palavra de Deus ser transformado e ser lançado fora da nossa vida. Então, se a gente busca essa separação, essa transformação, essa intimidade com Deus, a gente tem que buscar a palavra dele, e a palavra dele é viva, a palavra dele é real, a palavra dele é forte e tem esse poder sobre a nossa vida, só que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar essa intimidade com o Senhor, buscar a palavra e buscar a transformação na nossa vida diariamente com esse alimento que é a palavra de Deus, né? Então, Deus, ele dá todos os caminhos, todo o direcionamento diário sobre o que a gente fazer, como a gente agir diante de toda a situação. Então, a gente veio do pecado, a gente já precisa se purificar diariamente, né? E o que vai nos manter puras e transformadas diariamente é a palavra do Senhor. Então, a partir do momento que a gente busca essa transformação, que a gente busca a Deus, ele vem transformando a nossa vida. Então, ele entra no mais profundo dos nossos pensamentos. Então, a gente sabe que a gente tem pensamentos que precisam ser curados, que precisam ser tratados. A gente tem comportamentos que precisam ser transformados, mas é da nossa carne, nós somos humanas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar buscando a palavra, buscando direcionamento e buscando essa transformação.
A gente tem um exemplo prático que esses dias a Genimar, esses dias não, já foi ano passado, né? Sobre essa transformação de pensamentos negativos. Ela deu uma tarefa para gente que a gente colocava a liguinha no braço. E toda vez que a gente tivesse um pensamento ruim, a gente desse uma puxada e uma ligada no braço para a gente sentir uma dorzinha, para a gente se reprogramar, para tirar aqueles pensamentos. Então, isso foi uma forma dinâmica que ela passou para a gente fazer essa atividade, de alguma forma, ir transformando os nossos pensamentos. Então, é sobre isso. Deus age, às vezes, das formas mais simples para nos tratar, né? Então, a gente tem o nosso interior que precisa ser transformado diariamente. Todo dia sempre vai vir um pensamento, sempre vai vir uma atitude. Então, antes de você tomar decisões, agir diante das situações, a gente tem que buscar o entendimento no Senhor, né? Senhor, o que que eu faço? Como eu ajo? Porque diariamente a gente é desafiada. Diariamente sempre vai ter alguma seta, alguma coisa que vai querer te levar, direcionar para um lado errado. E basta um passo, basta você abrir uma brecha para isso acontecer, né? Então, a gente tem vários exemplos em relação a isso, né? Por exemplo, no trabalho, a gente está trabalhando e chega alguém, você está bem tranquilo, bem de boa, e chega alguém, te acusa de ter feito alguma coisa, ou te acusa de não ter feito alguma coisa, aí já vai alterando o teu emocional. Então, aí vai depender a partir daí qual vai ser a sua ação, qual vai ser a sua atitude, não? Deus conhece o nosso íntimo. Então, a gente precisa transformar e pensar e respirar e agir com calma. Não, eu sou filha de Deus, eu sou transformada. Então, de que forma é que eu vou agir diante dessa situação? Porque normalmente a pessoa explode e já vai levando para um outro lado bem, bem negativo, né? Então, diariamente a gente precisa fazer essa divisão aí. Essa espada tem que vir cortar. A gente tem um exemplo de uma manga, né? Eu estava estudando a palavra, que quando a gente pega uma manga, se tem uma parte que não tá boa, ela é cortada, né, e jogada fora. Então, assim é Deus na nossa vida. Se tem uma parte que não tá boa, se tem alguma coisa que não tá legal, vai ser cortado, vai ser lançado fora, porque Ele quer o nosso lado bom, o nosso lado positivo, e a gente só alcança esse lado bom, esse lado positivo, buscando o Senhor diariamente. Então, a gente precisa ter essa intimidade com o Senhor, né? Ontem foi falado que a gente precisa ir para o nosso quarto, né? Para um momento íntimo, para um momento a sós com o Senhor, para ter o nosso momento de oração. E isso é verdade, isso é muito transformador. Ontem mesmo eu estava aqui sentada na mesa e um monte de coisa aqui já no meio. Eu disse, não, deixa eu ir para o quarto, sentar, ler minha passagem diária da Bíblia e pedir a presença do Senhor, né? Porque só Jesus para transformar a nossa, acalmar a nossa mente, nos fazer pisar no freio de vez em quando, porque a gente quer dar conta de muita coisa, né? Então, a partir do momento que você relaxa, que você respire e diz, Senhor, me guia. No domingo eu estava bem aflita, né, com umas situações que eu tinha que resolver ontem cedo, e eu conversei com meu esposo, não sabia como ia resolver, e eu simplesmente resolvi descansar no Senhor. Disse, Senhor, está nas tuas mãos. E quando foi ontem de manhã, tudo se resolveu, fui tudo tranquilo. E eu vim com aquela paz, aquela alegria no coração, sabe? Assim, como diz a Tâmara, Jesus é lindo. Às vezes a gente se desespera, porque a gente já não vê mais caminho, a gente já não vê mais saída, já pensou em tudo. E quando você entrega nas mãos do Senhor, o Senhor direciona de forma tão leve, sabe? E tudo se resolve, tudo se acalma. Então a gente tem que ter essa busca incessante pelo Senhor, porque Ele é a nossa calmaria. Ele é nossa leveza e ele lança fora tudo que não é nosso, tudo que afasta a gente da presença dele. Eu tenho orado muito nesse sentido e dizer, Senhor, afasta de mim o que me afasta de ti.
Tira de mim o que não é meu, o que não é teu, Senhor. Eu quero ser tua serva, eu quero te servir, mas que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Diminui, me diminui e que cresça tu, Senhor. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a ter essas conversas diárias com Deus, gente, é tão lindo você conversar com o Senhor. Senhor, senta aqui do meu lado e vamos conversar, e você vai falando em voz alta mesmo com o Senhor. Isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso, isso traz uma alegria para o nosso coração, isso traz uma paz para o nosso dia, assim, que só Deus pode preencher, que nem aquele vazio, aquele espaço no nosso coração, que independe de posição social, independe de riqueza, só o Senhor preenche, né? Então, essa intimidade com Deus, ela vai fazer toda essa diferença de lançar fora o que não é nosso, o que não vem dele e a nossa transformação. Só que a gente tem que estar disponível, né? A gente tem que diariamente fazer a oração que a Jane nos ensinou, pedir para o Senhor vir morar no nosso coração e todo dia deixar o nosso coração disponível para o Senhor fazer essa limpeza. Porque a gente sabe diariamente as provações que a gente vem sendo testadas, o que vem para nos afastar, né, do propósito que o Senhor tem para nossa vida. Não é fácil, não é o caminho mais maravilhoso do mundo, mas se a gente está em intimidade com o Senhor, tudo se torna possível, tudo se torna leve, porque Ele direciona, Ele usa as pessoas para trazer uma palavra. Ele sempre tem as coincidências que não são as coincidências, né? É o Deus agindo na nossa vida. Então, a palavra de hoje é sobre isso, né? Sobre esses divisores, sobre essa espada que separa até o mais profundo, né? Do que não convém, do que não devemos, né? Porque todas as coisas nós podemos, mas nem tudo nos convém. Então, meninas, é sobre isso, cultivando a intimidade com Deus, a palavra que revela, né? Então, essa palavra é bem reveladora, bem transformadora, e eu queria saber de vocês, se foi esse o entendimento que vocês também tiveram desse versículo, que eu vou ler novamente para vocês. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amém, meninas? Todas acordadas já? Vamos interagir? Enquanto as meninas resolvem, deixa eu. É um poder muito grande, né? A palavra do Senhor. Das experiências que eu tive nos últimos dias, aqui também, né, no Café com Reflexão, das imersões que a gente já fez, tipo assim, não tem como explicar. Sempre quando a gente vai para alguma imersão, cada uma tem uma experiência diferente, né? Porque cada uma tem uma história, tem uma vivência. E, e aí, quando às vezes as pessoas perguntam como que é a imersão, você vai falar do jeito que foi para você. Só que para cada uma é um jeito diferente. Então, assim, não tem como explicar a profundo, porque é uma experiência, é um sentimento. E quando eu vejo esse versículo, é basicamente isso que eu sinto, né? Não tem como explicar, porque vai do nível de intimidade de cada pessoa. Então, assim, quando o Senhor vem com a palavra dele, ele desconstrói tudo que a gente aprendeu. O negócio assim vai ficando diferente. Eu ouvia vários homens de Deus falar umas palavras assim, e eu falava, gente, eu não consigo entender por que ele fala isso. E muitas coisas hoje eu estou conseguindo entender, porque é isso, é uma desconstrução. E ele penetra realmente, sabe? Então, assim, é uma sabedoria, muitas vezes, que a gente tem, muitas vezes que se é revelada naquele momento que a gente está passando, que não tem como a gente mensurar, não tem como a gente explicar. Então, ela realmente divide, sabe, muitas opiniões, às vezes, que a gente já nasce ali, né, naquela ambiência, com aquela construção pronta, e o Senhor vem e nos desestrutura
para poder realmente ter o entendimento do reino, ter o entendimento de quem realmente a gente é, ter o entendimento de quem realmente a gente nasceu para ser, e tudo vai se lapidando ali novamente. Mas é incrível, é uma experiência. Isso aqui é uma experiência, né? Não tem como se explicar a essência. Mas o que eu vejo é o quê? É que a gente tem que buscar. Todo mundo, a gente tem que se desafiar, né? Assim como as meninas palestrantes hoje, né? A Ju hoje palestrando dessa forma, falando. Mas para ela foi desafiador, né? Pois ela o quê? Se permitiu, teve muitas experiências. E o Senhor vai se revelando, sabe? E vai mostrando muitas coisas na nossa vida que a gente tem que ir melhorando, que tudo isso porque Ele nos ama demais, né? E Ele realmente quer se revelar. Só que eu vejo muitas vezes aquela questão do menino novo, né? Tem coisas que eu sei hoje que eu não sabia um tempo atrás e que se eu soubesse um tempo atrás, eu ia falar mal. Por quê? Porque na minha cabeça eu não tinha esse entendimento. Então, o Senhor, ele vai dando leitinho, vai dando ali a papinha, igual menino novo mesmo, né? Até a gente conseguir comer uma coisa mais né, firme, uma coisa mais forte. E é uma busca diária mesmo, é uma busca, assim, de uma decisão, sabe? E é lindo viver esses momentos. É quando vem o choque, né? O conflito do que a gente sempre foi, e aí vem o Senhor falando, cara, é um negócio assim, sem explicação, não tem como explicar, só vivendo mesmo. E é com você, Janimar. Bom dia, bom dia. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, simplesmente por ler, é como se a gente estivesse lendo um livro qualquer, né? Mas Janimar, tenho buscado esses dias assim, muito pela presença do Espírito Santo. Eu voltei a ler aquele livro que eu até mencionei para vocês, Bom Dia, Espírito Santo. E ali o Benihí, ele nos ensina como ler, entender e realmente fazer com que a palavra do Senhor se torne viva em nosso coração. O se tornar viva no nosso coração é você simplesmente ler e é como se aquelas letras, se elas pulassem e conversassem com você, sabe? E isso é possível, é muito real, gente, é muito real quando você realmente abre seu coração e pede para o Espírito Santo, me dê direcionamento, me dê discernimento, que a palavra realmente se torna viva e eficaz naquilo que eu preciso entender. Eu já tive muitos momentos de ler um versículo, um capítulo da palavra de Deus e não entender nada, porque a minha mente estava cauterizada, a minha mente estava fechada. Eu não sei se alguma de vocês estão passando ou já passaram por isso. Então, o meu conselho hoje para você é busque pelo Espírito Santo, chame ele, Espírito Santo, vamos ler comigo a palavra, me ensina, abre a minha mente, converse comigo. Então, hoje eu tenho lido a palavra de Deus com a minha filha, inclusive, nós estamos lendo a Bíblia, e tem sido, assim, momentos muito preciosos diante de Deus, muito preciosos. Não só no meu coração, mas no coração dela também, né? Então, eu aconselho vocês, busque pelo Espírito Santo, que ele vai dar esse entendimento, e essa palavra, realmente, ela vai se tornar viva e eficaz em cada coração. Obrigada. Amém. Muito real, Jane. Só para complementar o que você falou, das palavrinhas pulando, quem nunca leu um versículo e sentiu como se fosse Jesus falando com você, assim, literalmente conversando, né? E isso é tão, tão gostoso, é maravilhoso. Mas, como foi falado ontem, acho que foi até você que testemunhou, a Dai, que não tem como a gente chegar no domingo e querer se encher, né? Transbordar. Então, é todo dia a gente tem que buscar, e é dessa forma que a gente vai se enchendo e depois transbordando. E é
como diz a música do... Alguma coisa é Borges, é só você e Deus, né? E mais ninguém. Então, esse é algo que é só entre você e Deus. Então, vamos nos permitir. Dona Clineude levantou a mão. Pode falar. Bom dia, só não vou ligar a câmera, tá? Bom dia, povo. Paz do Senhor, que Jesus esteja com todos os dias. Eu acho que essa é a primeira participação no ano novo que eu estou com vocês, né? O que a Janimar falou aí realmente é muito real. Eu vou só contar um testemunhozinho rápido, pelo menos eu vou tentar, né? Com relação à leitura, é muito real o que ela falou. Só que eu, na época em que eu fiz uma leitura, eu fiz realmente para conhecer todo o histórico bíblico, né? No passado, eu ouvia muitas pregações e eu não conseguia entender aquelas pregações sobre situações às quais eles falavam, né? Eu gosto muito das pregações do Marcos Feliciano. Então, na época, 10, 15 anos atrás, era uma das que eu mais ouvia. E assim, a dinâmica que ele usava em viajar dentro da palavra, né? Ele mesmo se intitulava um contador de histórias. Então, eu peguei a Bíblia, realmente, e digo, eu vou ler para conhecer todo o histórico e orando em cima também, para que Deus colocasse ela. Assim como a palavra que você deu hoje aí, né, é um dos trechos que eu oro, né, que ela é viva e eficaz, e realmente, em momentos difíceis, a palavra, ela vem na sua mente, né? E eu seguro, né? E a leitura que eu fiz na época, eu lia 3, 4 capítulos da Bíblia diários, né? Eu fiz a leitura dela de capa a capa em menos de um ano, nesse propósito de conhecer o conteúdo, né? E aí, no ano seguinte, quando eu terminei, eu tornei a renovar para poder fixar mais alguma coisa. Mas eu fiz a leitura realmente para conhecer o histórico. Eu não imaginava que muita coisa ia ficar, e muita coisa ficou, de a ponto eu ouvir alguém falando alguma coisa e dizer, isso não está na Bíblia. E eu ir procurar e, de fato, não encontrar, porque não estava na Bíblia, né? Mas como tem a teologia, né, e os teólogos têm lá as suas outras orientações, eu ficava calada. Eu digo, mas ainda assim eu prefiro ficar com aquilo que está escrito aqui. Porque se Deus permitiu que aqui esteja, é porque aqui ela tem um propósito, né? Essa outra parte que não está, ela deve ser lá para os estudos, estudiosos, e não para a gente ter como alicerce, né? Mas realmente é muito, muito, muito real mesmo e profundo. Esse é um dos trechos da Bíblia que é o meu alicerce, né? A palavra de Deus. Ela é tudo. Um testamento verdadeiro, vivo, deixado para cada um de nós. Obrigada pela Amém. oportunidade, gente. Amém. Dona Clineu disse, é muito real. Enquanto a gente não lê a Bíblia, não vai fazer esse estudo, a gente tem que absorver e acreditar o que as outras pessoas falam. Então, a pessoa vai falando, porque Jesus falou isso e tal, assim e tal. Se você não tem entendimento, você vai acreditar no que a pessoa está te pregando. Diferente de quando você já leu aquela passagem e a pessoa vai falar, não, porque é assim, assim. Aí você, não, pera lá. Isso não está escrito, isso não foi assim. Ou então, às vezes, a gente escuta as coisas pensando que não é bíblico. Quantas vezes eu já escutei alguma coisa assim, eu comecei a fazer o meu estudo, né? Aí eu disse, nossa, tá escrito bem aqui assim o que tal pessoa falou. Olha aqui o versículo. Então, é de cada um, né? Então vai depender do interesse e da disponibilidade que a gente tem. E é que nem você falou, às vezes a gente não lê uma primeira vez, não entende, lê uma segunda vez, não entende. Mas na hora certa, Deus vai fazer toda a transformação, vai fazer toda a ligação ali naquele versículo, naquele capítulo, e é transformador. Então a gente tem que buscar. É sobre isso. Regina levantou a mão. Vamos lá, bom dia.
Bom dia, meninas, tudo bom? A dona Clineude falando aí sobre a leitura da Bíblia e a gente priorizar aquilo que está na Bíblia e não que às vezes os homens falam, né? Lembrei do livro de Atos, quando Pedro e João, eles estão pregando a palavra de Deus, ensinando sobre Jesus, e as autoridades religiosas da época dizem para eles que é para eles não fazerem aquilo mais, né? Que senão eles seriam presos. E aí eles respondem que a quem eles devem obedecer? Aos homens ou a Deus? Né? E assim, isso é muito marcante, por causa que se todos nós tivéssemos esse entendimento, né? E que nem você falou agora, Ju, às vezes a gente lê a Bíblia, lê uma passagem, não entende uma vez, não entende duas, não entende três, e às vezes também o entendimento é diferente na mesma passagem, né? Já aconteceu muito comigo de eu ler a Bíblia em determinadas passagens e ter o entendimento diante de uma situação e depois, numa outra situação, ter um outro entendimento. Então, Deus, ele fala com a gente todos os dias e de formas diferentes, né? Cabe a nós estarmos com os ouvidos atentos ao que ele quer nos falar. E é isso. Amém. Outra coisa que veio me tocando aqui também, gente, é que às vezes tem pessoas que leem a Bíblia e querem usar a Bíblia literalmente como uma espada sobre o pescoço do próximo, né? Tipo, para julgamento. Tipo, na Bíblia está escrito isso, você está fazendo isso é certo ou isso é errado. Até na própria Bíblia a gente já viu muito sobre isso, né? Como era, não sei se eram os fariseus, que eles queriam pegar Jesus, julgar Jesus, eles iam nas escrituras. Como Jesus, que tu escreveu isso, que a gente tem que guardar o sábado e você curou um aleijado no sábado. Então tem muita gente que já usa não a palavra para ter intimidade com o Senhor, mas já para estar julgando o seu próximo. Então, a gente também, às vezes, na forma de falar, na forma de agir, tem que ter muito cuidado, né? Porque a palavra de Deus, ela é para nos dar entendimento, clareza, leveza e intimidade com o Senhor. Lúcia, é com você. Bom dia, meninas. E eu tinha anotado justamente uma frase aqui antes da Ju falar. A palavra ela trata primeiro quem ministra, para depois quem está ouvindo. E é sobre isso, né? A pessoa, quando ela tem uma intimidade, ela busca realmente essa mudança. Muitas vezes o Senhor dá a oportunidade dela ministrar para ela ser tratada, para ela ouvir as próprias palavras, né? Ouvir, colocar em prática as próprias palavras, aquilo que ela está ali orientando, para que realmente ela faça o que precisa ser feito, essa palavra venha e trate. E às vezes dói, porque é uma oportunidade que o Senhor está dando. Mas a pessoa tem que realmente abraçar essa oportunidade. Aquela palavra que você vai ali, você ouve, ela te transforma realmente, ela te traz um aprendizado, é sinal que foi um direcionamento do Espírito e que realmente a pessoa que está ministrando, ela veio com essa mensagem, né, embutida de autotransformação e ela está levando essa transformação a você. Não por ela, mas pela palavra, ela só é um canal ali. Mas precisa, tudo volta àquilo que a gente chama de permissão. Quem está ministrando precisa se permitir, porque senão ele vai ser só um papagaio de repetição. E não é. Falar da palavra tem que ser falada com genuinidade, com autenticidade, como ela realmente é, para levar uma transformação, uma mudança. E nós temos que estar muito atentos para não sermos enganados. Porque tem muitas pessoas hoje que às vezes se escondem atrás de muitos títulos para levar uns conteúdos, né, que não são genuínos. Mas quem está contrito com o Espírito Santo identifica na hora.
na hora, tá ouvindo ali e diz, nossa, que tem muito ego, muito superego e nada da presença. Então, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se eu tenho a intimidade com o Espírito Santo, ele me revela na hora. Se é realmente para mim aquilo ali, se vale a pena estar ouvindo daquela pessoa, ou se não, ou se não. Que nós possamos sempre levar do Senhor, não, nunca de nós mesmos, né? E se veio alguma ministração, a gente tem que olhar com aquele olhar, o que precisa mudar em mim, para que eu leve de forma muito genuína essa palavra, que faça o efeito que tem que ser feito na vida de outra mulher, de outra pessoa. É isso. Amém. Gente, já são 7h, né? 7h03. Então, eu acredito que já devemos passar agora para a nossa oração. A Tâmara lançou lá. Tâmara? A oração é com a Tâmara. Posso Sim, eu passar? mesma. Lá. Está com você. Mais alguém? Obrigada, linda. Mais alguém tem algum pedido de oração, gente? Se tiver, ainda pode falar, ainda tem a oportunidade. Se não, vamos iniciar aqui. Temos 2 pedidos, que é o pedido da Orisandra, né? Que ela está pedindo aí pela a imersão dos adolescentes, que vai ser no mês que vem. E eu queria intensificar, né? Se vocês, mulheres, mães, que conheçam alguma família que tem filho nessa fase, vou passar para a Janimar falar aqui também, que nos ajude aí nessa divulgação, porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na vida dessa família, na vida desse adolescente, que muitas vezes a gente se perde, né? Quem é mãe aí entra nessa fase. Então, o Senhor direcionou aí para ter mais esse momento aí no Vai Te Liderar com os adolescentes. Pode falar, Janimar. Assim, Tâmara, vai ser uma bênção, pode ter certeza disso. A gente depois vai estar colocando aí o flyer, né, e algumas instruções, e para vocês estarem vendo, já reservar essa data, vai ser no dia 10 de fevereiro. Mas o que eu queria falar mesmo é que eu quero pedir oração, eu não coloquei lá no grupo. Hoje eu vou estar iniciando um novo projeto dentro da empresa e o meu pedido é que o Senhor venha me capacitar cada vez mais para mim ser diferença, né, onde quer que Deus me colocar. É nesse sentido. Obrigada. Amém. Mais alguém? Um A pedido de Regina oração também. pela minha saúde. Pela minha saúde, não passei bem de ontem para cá, tive um febrão, mas estou em recuperação por aqui. Amém. A Queria Regina falar. também pediu. Oi? Eu quero só pedir oração também. Eu também hoje vou estar Pode iniciando falar. também vou estar iniciando um projeto hoje também, viu, na empresa. Acho que mais de 2, 3 anos esse projeto no papel e agora eu até conversei com a Carlene, vou colocar o projeto para fora. Glória a Deus. Coloca esse filho para nascer. Como diz o Pablo, projeto no papel. Projeto no papel não quer dizer nada, né? A gente tem que colocar em prática. Então, se a ideia não quer dizer nada enquanto não está em prática. Parabéns, viu, pela iniciativa. A dona Ivanice? Eu quero pedir pela minha saúde. Amém. Acho que só, né? A dona Regina também, né? Pediu oração aí pela vida dela, pelo milagre, pela vida da Rose, oração pela venda da casa e pela família.
Então, vamos lá, gente, iniciar essa oração, que o Espírito Santo realmente venha nos conduzir, né, igual já foi falado aqui, que é o Espírito Santo, gente, a gente não se engana depois que veio o Espírito Santo. Então, que realmente é todas as nossos anseios, as nossas aflições, as nossas ansiedades, igual a palavra fala, né? Colocar diante da presença do Senhor e descansar que Ele realmente Ele faz acontecer. E as experiências que a gente já tem vivido aqui já é prova disso, né? Então, vamos lá colocar aqui nossos anseios mais uma vez na presença do Senhor.